Olá, seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda e hoje eu quero fazer com vocês mais um panorama bíblico, de Jó. Como estou fazendo o estudo da Bíblia em ordem cronológica, então eu saí de Gênesis e agora entrei em Jó, porque Jó é considerado da época dos patriarcas. Eu pretendo ser bem breve com vocês e falar realmente as coisas que são mais importantes e de maneira que vocês possam entender com facilidade o livro de Jó, que é um livro bem complexo, né? Aqui na minha Bíblia, essa Bíblia é The Purpose Book, tem sempre um versículo no início de cada livro, tá? Aqui a referência é Jó 42, versículo 5. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Então nós vamos conhecer a história de transformação de vida de Jó, de antes que ele conhecia Deus de ouvir falar. E depois de tudo que ele passou, ele verdadeiramente conheceu a Deus intimamente. Então aqui na minha Bíblia, ela tem algumas perguntas, né, para a gente responder sobre o livro no contexto geral. Então, o autor do livro de Jó, ele é desconhecido. Provavelmente foi Moisés, ou Salomão, ou Eliú. Eliú, um dos amigos de Jó. Nós vamos ver. A sua data é desconhecida, embora os eventos descritos tinham acontecido na época dos patriarcas, anterior à lei mosaica, a lei de Moisés, e escolhido os sacerdotes como líderes religiosos, tá? Então, Jó, ele foi o primeiro livro poético da Bíblia hebraica. Alguns acreditam ser o primeiro livro escrito da Bíblia. O livro nos mostra como Satanás trabalha, a soberania de Deus sobre todas as coisas e o sofrimento do ser humano. Alguns estudiosos dizem que Jó foi apenas uma história e que não existiu, mas existem referências a Jó como pessoa em Ezequiel 14, versículo 14 e Ezequiel 14, versículo 20, que vocês podem conferir. Então, eu creio que ele realmente existiu. Se você quiser colocar aí nos comentários a sua opinião, você acha que o livro de Jó foi só uma história contada de geração em geração ou realmente Jó existiu? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu acredito que ele existiu na época dos patriarcas. Mesmo sendo inocente, Jó perdeu tudo. Mas, para ele, a sua maior provação não foi a dor da perda, mas não poder compreender por que Deus permitira que ele sofresse. Então, aqui nós vamos ver a história de Jó, que ele era um homem justo, próspero em todas as coisas. Na família, no trabalho, nas suas condições financeiras de posses, né, de filhos, ele era próspero em tudo. E era uma pessoa muito justa e correta, um exemplo de pessoa a ser seguido. E de repente, né, ele perde todas as coisas, inclusive a sua saúde, que é o que nós vamos ver. O contexto fala sobre isso, que embora ele fosse inocente, ele perdeu tudo. Enquanto Jó lutava para compreender o motivo de todas as suas desgraças, tornava-se claro que ele não viria a conhecê-las. Sua fé, através disso, estava sendo desenvolvida. O livro de Jó nos mostra que não há teologia da retribuição. O que é a teologia da retribuição? É aquilo que nós somos recompensados por aquilo que fazemos. Nós somos abençoados quando somos justos e corretos e obedientes, e somos castigados quando somos desobedientes, quando nós pecamos. Aqui nós podemos compreender que o sofrimento ele não é sempre em decorrência de um pecado, por causa de um pecado, mas o pecado sempre vai nos levar ao sofrimento, tá? Então, de maneira generalizada, nem todos os sofrimentos são causados por causa do pecado, algumas vezes sim, mas não em todas as vezes. Já o pecado, ele sempre vai levar a algum mal uma hora na nossa vida, né? Então, o principal propósito do livro é demonstrar a soberania de Deus e o significado da verdade da verdadeira fé. Tratar a questão sobre o sofrimento do justo nos faz refletir sobre o nosso relacionamento com Deus diante dessas situações difíceis de sofrimento, ou do mal, ou como reagimos a essas situações. Como Cristo é revelado no livro? Muitos dizem que Cristo é revelado através do capítulo 19, versículo 25. Jó diz, eu sei que meu Redentor vive. Então, muitos dizem que Cristo está representado nessa palavra, né? Nesse nome Redentor. Mas estudiosos afirmam que Redentor, dito por Jó, era na verdade o próprio Deus,
que viria vindicar a sua causa diante dos seus 3 amigos. Então, os estudiosos, né, os teólogos, eles dizem que esse redentor, naquela época, na época dos patriarcas, era um vindicador, alguma pessoa que vinha como um defensor das causas, né? Daquela pessoa que estava precisando de uma defesa. Então ele acreditava que Deus iria vir em defesa da sua justiça, já que ele era inocente, para provar para os 3 amigos que o estavam acusando de ter pecado, de que ele era inocente, que ele era justo. Coloca aí também nos comentários qual é a sua opinião. Você acredita que Jó estava se referindo a Cristo ou Jó estava realmente se referindo a Deus, que viria a seu socorro? O versículo-chave do livro de Jó, ele se encontra no capítulo 2, versículo 3 e 42, versículo 5. O 42, versículo 5 é esse aqui que eu já li com vocês. O 2, versículo 3, eu vou ler aqui juntamente com vocês. Então, capítulo 2, versículo 3. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesse incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então, nós vamos entrar aqui no porquê dessa conversa aqui. Nós vamos entrar realmente agora na história, tá? Então, aqui eu falei um pouco do contexto, né, de quem escreveu o livro de Jó e do que se trata este livro, tá? Então, o foco principal é falar da soberania de Deus, dos ataques de Satanás, como ele trabalha na nossa vida, e sobre como nós reagimos ao sofrimento humano, tá? Que o sofrimento nem sempre é decorrência do nosso pecado, e nem sempre porque nós somos justos e obedientes, nós não vamos sofrer, né? Então vamos lá. Aqui no capítulo 1, começa o texto falando as virtudes e a riqueza de Jó. Então ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, mas ele não era um israelita, ele era um estrangeiro. A localização da cidade dele, que chamava Uz, ela é um pouco incerta. Mas ela estava situada próximo a um deserto e estava perto dos sabeus, dos caldeus. Então alguns estudiosos dizem que Jó ele era um estrangeiro, tá? Mas mesmo ele sendo estrangeiro, ele oferecia sacrifícios ao Senhor, porque ele tinha muitos filhos, e esses filhos, eles faziam muitas festas, todo dia eles faziam banquetes, cada hora na casa de um. Então Jó se preocupava com seus filhos e oferecia sacrifícios caso eles tivessem pecado contra Deus. Então ele era preocupado não só consigo mesmo em relação a Deus, mas também por seus filhos, ele intercedia por seus filhos. E aí acontece que os anjos se apresentaram diante de Deus, inclusive Satanás, né, que é representante do mal. E Deus pergunta para ele onde ele estava, e ele diz que era de perambular, né, e rodear a terra e passear por ela. Então aqui a gente já identifica a sua função, né? O que ele fica fazendo? Ele fica rodeando, passeando pela terra, procurando pessoas com que ele possa atacar e trazer para ele, né? E tirar da presença de Deus e atrair para o lado dele. Assim como o Senhor, através do Espírito Santo, vai procurando também as pessoas que querem aceitá-lo como Senhor e Salvador. Satanás fala a Deus que Jó, ele só era bonzinho, ele só era correto porque Deus o abençoava em tudo, porque ele era próspero em tudo. No momento que Deus tirasse todas as coisas dele, ele iria começar a amaldiçoar e abandonar a Deus. E aí o Senhor o permitiu. Aqui está bem especificado. Então o Senhor respondeu: tudo que ele tem está sob o teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui o Senhor permitiu que Satanás tirasse todas as coisas, né, de Jó, tanto sua família quanto também os seus bens. Mas Deus estava dizendo aqui: apenas não estenda a tua mão contra ele. Então, mesmo que o mal venha, mesmo que Satanás tente nos atacar, ele não tem poder total sobre nós. O Senhor limita suas ações, o Senhor tem controle das ações de Satanás. Então, nós não devemos temer as suas ações, porque Deus está sempre no controle, inclusive do mal. Mas nós devemos conhecer as formas com que ele vem nos atacar. Então devemos aprender a reconhecer, mas não temer os ataques de Satanás, pois ele não pode exceder os limites estabelecidos por Deus. Embora não possamos controlar os seus ataques, nós podemos sempre escolher como reagir a eles. Então, os planos de Satanás contra nós: dúvida, ele nos faz questionar a palavra de Deus e a sua bondade. Desencorajamento nos faz olhar para os nossos problemas e não para Deus.
Desvio nos faz acreditar que as coisas erradas são atraentes a ponto de desejarmos tê-las mais do que as coisas certas. Derrota nos faz sentir fracassados e não termos ânimo sequer para tentar. Demora nos faz adiar algo de modo que nunca consigamos terminar. As limitações de Satanás. Ele é responsável perante Deus. Todos os anjos, bons ou maus, são compelidos a apresentarem diante de Deus. Deus já sabe quando Satanás planeja atacar. Ele só pode estar em um lugar de cada vez. Seus demônios o auxiliam em seu trabalho, mas como um ser criado, ele é limitado. Ele não pode ler a nossa mente ou prever o futuro. Do contrário, saberia que Jó não cederia à pressão. Ele nada pode fazer sem a permissão de Deus. Nós podemos vencer seus ataques através do poder divino. Como sabemos que ele é real e ativo na Terra, precisamos ficar próximos daquele que é maior do que ele, ou seja, de Deus. Então Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Tudo o que acontece tem a permissão de Deus. Até a ação de Satanás é permitido e controlado por Deus. Deus determina tudo sempre com algum propósito em nossa vida. Deus é todo-poderoso e sua vontade é perfeita, ainda que nem sempre haja segundo nossa compreensão. Tá? Então aqui o que começa a acontecer? Deus permite que Satanás vá lá e tire tudo de Jó. Então os filhos de Jó, eles estavam todos comendo, bebendo, estavam juntos na casa de um dos filhos. E aí vem um vento forte e derrubou a casa caiu sobre eles e eles morreram. Então seus 7 filhos morreram. Depois também os seus animais foram roubados, mataram os servos dele, veio os sabeus e os caldeus e atacaram, né, os seus camelos, mataram os seus servos. Então ele perdeu tudo do dia para a noite, de um dia para o outro. Mas Jó em tudo não amaldiçoou e não culpou a Deus. Jó então se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se ao chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Então, aqui, mesmo ele perdendo todas as coisas, ele não blasfemou contra Deus. Pelo contrário, ele adorou ao Senhor, reconhecendo que Deus tinha dado tudo para ele e que Deus poderia tirar. E aí Satanás se apresenta mais uma vez diante de Deus, e aí Deus fala para ele: você viu como o meu servo Jó é íntegro? Ele não pecou contra mim. Ele é correto, ele teme a mim e se desvia do mal. Satanás disse para ele: mas é porque você não mexeu na vida dele. Se você tirar a saúde dele, tem certeza que ele vai blasfemar contra ti. Deus permitiu que ele tocasse na carne de Jó, mas que poupasse a vida, ou seja, que não matasse Jó. E aí o que acontece? Ele começa a ter muitas feridas pelo corpo, mostra até aqui. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés ao alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se rapar. E aí a sua mulher veio e disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aqui também a palavra da esposa de Jó foi bem dura, né, com relação a ele. Então aqui muitos criticam ela por causa dessa palavra que ela lançou sobre Jó. Outros defendem ela porque ela também perdeu todas as coisas, assim como Jó. Então imagine como ela estava abalada. Então aqui também os estudiosos têm alguns pontos de vista um pouco discrepantes, tá, com relação à postura da mulher de Jó. Alguns dizem que ela foi dura, queria que Jó amaldiçoasse a Deus, mas uns dizem que, como ele estava sentindo muita dor, além daquele todo sofrimento de ter perdido tudo, ele ainda estava sentindo muita dor, ela queria que Deus o matasse logo. Então Deus só iria matar Jó se ele amaldiçoasse. Então eles acreditavam que aquele sofrimento todo era decorrente de algum pecado. Então a esposa de Jó, ela pensou assim: se ele amaldiçoar a Deus, Deus vai acabar de uma vez por todas com esse sofrimento dele e ele vai morrer de uma vez só, não vai ficar sofrendo. Então alguns estudiosos têm esse ponto de vista, de que ela falou nessa intenção, de que era para acabar de uma vez por todas com o sofrimento dele. Outros veem o ponto de vista de que ela estava tentando a Jó a pecar mesmo, ela estava sendo usada, tá? Então, em que a fé dela não era tão forte quanto a fé
que Jó tinha. Aí você pode colocar também aí nos comentários a sua opinião. Alguns dizem também que a palavra usada aqui na tradução não é amaldiçoa a Deus, e sim abençoa a Deus. Na língua hebraica, não podia colocar a palavra maldição do lado da palavra do nome de Deus. Então, na verdade, eles traduziram para amaldiçoa para a gente compreender melhor, mas na verdade lá ela falou abençoa a Deus e morre, que era para ele morrer logo de uma vez e não ficar sofrendo. Então você pode colocar aí nos comentários qual é a sua opinião e com o que você concorda com relação à postura da esposa de Jó. Depois disso tudo, aparecem os 3 amigos de Jó, eles vêm visitar Jó, ver o que aconteceu, né, e compartilhar do seu sofrimento. Então, os 3 amigos de Jó são Elifaz, Bildade e Zofar. Aqui para a gente não ficar entrando muito em detalhes na história, porque é muito longa, eu vou entrar direto no meu resumo, tá? Para que vocês possam compreender melhor de uma maneira mais, assim, específica, porque tem muita coisa aqui que eu anotei e eu não tenho como eu ficar entrando em detalhes, né, ó, de tudo isso aqui. Então, eu já vou passar direto pro meu resumo aqui, que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, Jó, na verdade, não foi consolado por seus amigos, ele foi condenado. Então, o que aconteceu? Os 3 amigos chegaram diante de Jó, viram que ele estava sentado, né, ali chorando, se lamentando, meio cinzas, se coçando com caco de telha, né, e eles se sentaram ao lado de Jó, e por uma semana, por 7 dias, eles choraram em silêncio, porque como Jó estava em silêncio, enquanto Jó não desse a primeira palavra, eles também não poderiam, né, dar a sua primeira palavra. Então, eles tinham que esperar a hora que Jó começasse a falar para depois eles terem a oportunidade de dizer alguma coisa. Então, Elifaz, o temita, ele ajudou permanecendo em silêncio com Jó durante aqueles 7 dias. Quando ele abriu a boca, começou a falar, ele, em vez de aconselhar bem, ele começou a aconselhar mal. Quando começou a falar, ele disse que Jó estava sofrendo por causa dos seus pecados. Seu conselho era que Jó deveria buscar a Deus e dirigir a ele as suas palavras. Jó respondeu que a sua causa era justa e que ele não havia feito nada para estar passando por aquele sofrimento. Então, na conversa, né, nos debates entre um amigo com o Jó, Elifaz insistia em dizer que Jó estava passando por aquele sofrimento porque havia pecado. Por quê? Naquela época, eles acreditavam que era a teoria da retribuição. Se você estava sofrendo, era por causa de pecado. Se você estava próspero, era porque você estava sendo justo, né? E hoje nós sabemos que não é desse jeito, né? Mas para eles acreditavam dessa forma. Então, eles insistiam que Jó havia feito algo de errado para estar passando por tudo aquilo. E Jó sabia que ele era inocente, ele não tinha feito nada de errado. E aí ele insistia em dizer, eu não sei por que estou passando por esse sofrimento, porque eu não fiz nada de errado. E aí, depois de todos os debates, entra o segundo amigo, que é o Bildade, o suíta, que também tinha o mesmo ponto de vista de Elifaz, que Jó estava sofrendo por causa de algum pecado. Então, depois daqueles 7 dias, quando ele começou a falar, ele também disse que Jó estava sofrendo por causa dos seus pecados e que por ainda não ter admitido que pecou, ele ainda estava sofrendo. E se irritou, porque Jó ficava insistindo em se defender de que ele era inocente. Então, ele começou a acusar Jó de muitas coisas, com muitos argumentos. E aí, com esses ataques, né, de Bildade, Jó começou a achar que Deus estava atacando ele por puro prazer, e que Deus era mau, e estava fazendo ele sofrer. E ele não entendia o porquê que Deus estava fazendo aquilo com ele. Então, ele já começou a colocar dúvidas na cabeça de Jó. E aí entrou o terceiro amigo, que era o Zofar, o Naamatita. Essas referências, tá, gente? Por exemplo, do Elifaz, tá em Jó capítulo 4, 5, capítulo 15 e 22. Nesses capítulos que se encontram, né, os discursos de Elifaz. Em Bildade, encontra-se em Jó 8, 18 e 25. Todos os discursos dele, tá? E em Zofar, encontra-se no capítulo 11 e 20 o discurso dele. Ajudou Jó, né? Qual foi a função de Zofar? Ele ajudou Jó, assim como os outros dois. Enquanto estava em silêncio, ele estava ali, né? Compartilhando a dor. No momento que começou a abrir a boca, já começou a falar
errado. Então ele também acreditava que Jó estava passando por aquilo por causa de pecado. E começou a falar que Jó era um hipócrita porque ele não admitia que ele tinha pecado. Que ele devia falar logo o pecado dele. E começou a falar dos ímpios, porque os ímpios que fazem isso, acontece isso. Os ímpios que fazem isso, acontece isso. Dando uma indireta de que Jó, assim como os ímpios, tinha feito alguma coisa por estar passando por aquele sofrimento. Então, como ele não admitia que ele estava sendo hipócrita, né, continuava insistindo que era inocente, não admitia o seu pecado, Zofar começou a dizer que Jó ia sofrer ainda mais, ia ter um sofrimento ainda maior do que ele estava recebendo, porque ele não confessava nunca o pecado dele. Então Zofar aconselhou Jó a abandonar o seu pecado. Jó continuou a se defender, dizendo que era justo e que até mesmo os ímpios prosperavam, que não era essa regra de que, porque eu sou mau, eu vou sofrer, e porque eu sou bom, eu não vou sofrer. Mas que havia um juiz superior, ou seja, só Deus seria capaz de julgar e explicar o porquê os ímpios também prosperam, né? E por que os justos sofrem, porque ele estava vendo que ele, como justo, estava sofrendo. E a única resposta para eles viria de Deus. Aí, o último amigo que aparece, porque esses são os três principais, tá? São os três amigos mais velhos de Jó. Depois aparece um quarto amigo que é mais novo. Então, o Eliú, ele era o Buzita. Ele só pôde falar depois que os três amigos mais velhos falaram, por questão de respeito, porque eles acreditavam que os mais velhos eram os mais sábios. Então, ele tinha que dar a oportunidade primeiro para todos os mais velhos falarem, para que ele pudesse ter a sua vez de falar. E Eliú, ele tinha um outro ponto de vista. Ele também acreditava que o sofrimento vinha como decorrência do pecado, mas que esse sofrimento ele não era como uma punição, e sim como uma correção de Deus, para que a gente pudesse crescer, amadurecer, né, e aprender a não fazer mais aquilo de errado. Então ele confrontou Jó a necessidade de ficar satisfeito, de sentir bem porque ele estava sofrendo daquele jeito, ainda que ele não soubesse porque estava sofrendo, porque a única justificativa era que Deus estava usando o seu sofrimento para moldar e treinar Jó a ser uma pessoa melhor. Ele o achava que ele era bem sábio e bem mais sábio que os seus três amigos e queria ensinar a Jó a sua sabedoria. Jó não deu nenhuma resposta para Eliú. Depois que Eliú falou, aí vem Deus na forma de um redemoinho e se coloca diante de Jó. Começa um desafio. Deus começa a falar para Jó que ele que criou todas as coisas, ele que criou o universo, ele criou as estrelas, ele criou os animais, ele criou as estações do ano, ele criou os astros, né, o sol, a lua, o frio, o calor. É ele que dá sustento para todos os animais, tem filhotes na hora certa, eles comem na hora certa, e que Deus é que provê todas essas coisas, que Deus é o criador de tudo, ele é soberano de tudo e inclusive do mar, até onde o mar pode ir, das forças da natureza, do vento, da tempestade. Então Deus começou a falar para Jó tudo o que ele havia feito, né? Tudo que ele havia criado e a mostrar a sua soberania. E quem era Jó para ficar questionando o que Deus deveria ou não fazer, se Deus era o criador de todas as coisas? Então Jó começou a observar que ele estava errado, que ele não deveria questionar a Deus. Apesar dele querer saber o porquê ele estava sofrendo, Deus era soberano. E quem poderia, né, debater, se equiparar a Deus? E aí ele se arrepende de ter ficado questionando a Deus ou pensado mal de Deus, achando que Deus estava judiando dele por simples prazer, e reconheceu a soberania de Deus e que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar. E àquela hora ele tinha realmente conhecido a Deus intimamente, né? Tinha passado por essa experiência e conhecia a Deus. Deus repreendeu os três amigos de Jó, falando que eles eram arrogantes e orgulhosos e que haviam falado mal de Deus, né? Defendido Deus de maneira errada. Mas não se dirigiu nenhuma palavra a Eliú, tá? Os três amigos de Jó, eles se achavam sábios, mas a sua sabedoria não estava correta. Eles acreditavam na lei da retribuição, onde os ímpios eram condenados e sofriam por causa de seus pecados, e os justos prosperavam, eram abençoados sempre. Eles estavam errados, porque nem sempre o sucesso e a prosperidade na terra são uma recompensa pela fé em Deus, e nem sempre as dificuldades e aflições são uma decorrência da falta de fé. Como os amigos de Jó, eles haviam errado, né? Deus pediu para que eles oferecessem sacrifícios
em remissão, né, do seu erro, e Jó iria interceder por eles para que Deus pudesse perdoá-los pelas suas atitudes. E aí Jó realmente ele perdoa os seus amigos e eles voltam, né, a ficar próximos. Que depois de Jó ele ter reconhecido a soberania de Deus, ele ter reconhecido que mesmo que ele tivesse, mesmo tendo perdido tudo, inclusive a sua saúde, a única coisa que ele tinha realmente era Deus. Isso nunca ele iria perder. E aí Deus recompensou tudo, retribuiu tudo o que Jó havia perdido. Então ele devolveu a Jó todos os seus bens, ele devolveu a Jó toda a sua família de volta, a sua saúde, ele restabeleceu tudo. E além disso, outros familiares que haviam abandonado Jó, que não queria nem chegar perto de Jó, vieram visitá-lo. Jó teve a oportunidade de testemunhar tudo o que Deus havia feito naqueles dias e tudo que Deus havia, né, restituído a ele. Tá? A parte em que Deus fala com Jó e que Jó se apresenta diante de Deus e diz que se arrependeu e que reconhece a sua soberania, do capítulo 38 a 42, tá? Então, nós podemos aprender muitas coisas no livro de Jó, né? No livro de Jó, nós vemos Deus que se revela como todo-poderoso, um Deus autossuficiente, onisciente. Deus não precisa explicar ou justificar as suas atitudes, porque ele é soberano. Ele sabe o que faz. Então, Deus ele não deu a resposta que Jó queria saber. O porquê que ele estava sofrendo. Deus não explicou para Jó. Simplesmente mostrou que ele era soberano e assim como ele criou todas as coisas, ele tem tudo sob o controle de suas mãos. Porque se ele que fez todas as coisas, então é somente ele tem controle sobre tudo. Então, os seus caminhos estão além do nosso entendimento. Tem coisas que nós nunca vamos compreender, nunca vamos entender. Só cabe a Deus, né, saber, e não a nós como seres humanos. O que Deus pede a nós é que nós confiemos nele em qualquer situação, mesmo diante dos maiores sofrimentos, mesmo que a gente não possa compreender, mas que a gente continue confiando nele. Percebemos que o sofrimento ele serve para nos ensinar e nos fazer crescer. Antes de passar pelo sofrimento, Jó conhecia a Deus somente de ouvir falar, mas depois de passar por ele, Jó realmente conheceu a Deus por sua experiência com Deus. Então, o sofrimento nos traz a oportunidade de conhecer a Deus melhor. Aprendemos em Jó que nós cristãos não estamos isentos de problemas. Embora não possamos compreender tudo, a dor pode nos levar a redescobrir a Deus. Aqui fiz várias anotações, tá? Sobre Jó no sentido assim geral. A mensagem do livro de Jó não mudaria mesmo se Deus não tivesse restaurado todas as bênçãos anteriores, porque Deus é soberano. Jó descobriu que Deus era suficiente para todas as suas necessidades, como também comprovou que Satanás estava errado. Jó continuou inocente em toda a sua provação, embora tivesse questionado a Deus e o acusado de o atacar, Jó não amaldiçoou a Deus. Então, a submissão de Jó silenciou Satanás. Precisamos confiar em Deus no bem e no mal. Jesus nos disse em Lucas, capítulo 18, versículo 29 e 30, que qualquer pessoa que desista de alguma coisa pelo reino de Deus será recompensada. Quando agarramos firmemente a nossa fé em Deus, em meio às provações, seremos recompensados. Se não for agora, então na vida eterna que há de vir. A principal pergunta do livro de Jó é por que nós que somos tementes a Deus vivemos em meio às dificuldades e sofrimentos? Embora seguir a Deus normalmente nos leve a uma vida mais feliz, mas nem sempre, e rebelar-se contra Deus normalmente nos leve a uma vida infeliz, mas também nem sempre, Deus está no controle de todas as coisas. Em um mundo invadido pelas trágicas consequências do pecado, calamidade, sofrimento acontecem igualmente aos tementes a Deus e aos incrédulos. Isso não quer dizer que Deus seja injusto ou impotente para nos proteger. Ele permite o mal por algum tempo, mas podemos crescer e também é para o nosso bem. Aí tem umas perguntas aqui que eu quero fazer para vocês, é que nos momentos de sofrimento é que nós conhecemos de verdade, né, quem nós somos perante Deus. Qual é a nossa atitude perante Deus quando a gente perde alguma coisa? Como nós reagimos quando perdemos tudo, quando perdemos alguma coisa ou alguém? Nós somos capazes de adorar a Deus nessas horas, como fez Jó? Como usamos esses momentos para sermos capacitados pelo Espírito Santo? Nós vemos que as coisas que nós temos é uma bênção de Deus em nossa vida ou nós sentimos que Ele nos deve algo?
Aprendemos também que não podemos ter todas as nossas respostas para os nossos porquês, mas podemos ter a certeza de que Deus pode fazer todas as coisas e sempre sabe o que está fazendo, né? Sempre que enfrentarmos provações e dilemas, devemos recorrer a Deus em busca de forças, confiando nele, em seu amor e em sua compaixão. Nada pode nos separar do amor de Deus, nunca se esqueçam disso. Podemos aprender com os 3 amigos de Jó também que não devemos julgar a espiritualidade dos outros usando critérios errados. Que, na verdade, eles acusaram Jó porque eles acreditavam, né, seus critérios de sabedoria, que eles achavam que Deus pensava daquela maneira. Então, eles usaram esses critérios para justificar o sofrimento de Jó. Eles estavam errados. Então, nós também devemos observar muito se a gente não está usando alguns critérios bíblicos para estar julgando as pessoas. Que a sabedoria humana, ela é sempre parcial e temporária. E nós não podemos nos igualar com a sabedoria de Deus. Somente Deus, que sabe todas as coisas, é que pode julgar cada pessoa. Nunca iremos compreender a Deus completamente. E ele não precisa explicar tudo, como ele não explicou para Jó por que Jó estava sofrendo. Somente Deus conhecia o motivo do sofrimento de Jó. Contudo, ele nunca explicou isso a ele. Mesmo assim, Jó nunca desistiu de Deus. Mesmo sofrendo, Jó não colocou a sua esperança em sua família, nos bens, nos amigos ou experiência de vida. Jó olhou para Deus e isso nos mostra o tipo de confiança que precisamos ter. Precisamos reconhecer que quando tudo acaba, a única coisa que realmente tivemos e temos é Deus. Então, são os aprendizados que a gente pode tirar, tá, do livro de Jó. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu procurei ser bem direta, né, e bem objetiva na história, no contexto da história, no sentido, né, do porquê da história de Jó ter acontecido, nas ações do inimigo sobre a nossa vida, que é limitada, que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que até o mal está, né, sob o controle de suas mãos, e que os propósitos de Deus nem sempre nós iremos compreender, né, nem sempre nós teremos todas as respostas para as situações da nossa vida, mas uma coisa é certa: nossa confiança e nossa fé deve estar sempre no Senhor, acima de qualquer situação, porque Ele é a única coisa que sempre tivemos e teremos. E mesmo que a gente não receba as respostas, ou mesmo que a gente, né, não venha a compreender agora, um dia, quando nós estivermos com o Senhor na eternidade, nós iremos compreender. Espero que vocês tenham gostado, posso ter ajudado vocês em um aprendizado, em mais um livro da Palavra do Senhor. Deus abençoe a todas e até o próximo Panorama Bíblico. Tchau!